Para mim, o F com X aí, F em parênteses X, meio que deu 1, entendeu? O resultado foi 1. Enfim, na minha cabeça, o cálculo ia ser assim, né? Que Bem, eu fiz o exame, mais ou menos, vi algumas coisas e, enfim, fui fazer o exame. E na minha cabeça era isso, e no final o resultado deu 1. Que eu achei que o domínio aí, que é o real, né? Não sei dizer se esse R barra em chavetas do zero. Mas para mim o era um. domínio pertence aos reais menos o zero, exatamente. É o que ele está falando. Por quê? Justamente porque se você jogar zero no lugar do x, vai dar problema, né? Vai rolar uma divisão por zero. E a gente não pode dividir por zero, certo? Sim. Então, a questão é o seguinte: a assíntota vertical. Primeiro você tem que saber o que é uma assíntota. Né? Você sabe o que é uma assíntota? Assíntota é um comportamento de tendência. Então, por exemplo, isso aqui é uma assíntota, olha. Ele tende ao zero, mas nunca chega, tá vendo? Uhum. Você pode tender a algum outro valor também. Tá tendendo esse valor e nunca chega. Ok. E ele tá querendo saber as assíntotas verticais. As assíntotas verticais são. Todas que eu desenhei agora são horizontais, né? Você viu uma tendência horizontal. Uma tendência horizontal. Mas você pode ter uma tendência vertical, tipo essa aqui, né? Você tem assim. Ele tendendo a chegar nesse valor aqui, pode ser um 3, por exemplo, e não chegando. Você pode ter a mesma tendência pelos dois lados. Assim. Ou você pode ter alguma coisa assim, olha só. Né? Ok. Pegando só um valor de X ali, né? Quando. Aqui tem um só, mas poderia ter mais de um. É só ter o mesmo comportamento para cá, né? Algo assim. Uhum. Certo? Ok. Mas o importante é que as assíntotas são isso, são comportamentos de tendência. E no caso, uma assíntota como essa, vertical, ela ocorre quando, veja, vai para infinito. Tá vendo? Quando você está se aproximando de x, a tua função explode, ela vai para infinito. Muito bem. Uhum. Com isso em mente, a gente olha para essa função e pensa: o que que eu jogo nela para que ocorra isso? Para que ela vá para infinito, para que ela exploda o seu valor. No caso, é o x igual a zero. Porque se eu colocar x igual a zero, vai ter uma divisão por zero. E uma divisão por zero causa essa explosão, entendeu? Faz ela ir para infinito. Então aqui a única assíntota vertical que tem é o x igual a zero. Só isso. Uhum. Não Mas tem isso, nenhum outro valor que você joga aqui e dá problema, diga. isso tem a ver alguma coisa ali com o domínio do domínio. Esse R é o real, certo? Sim. O número real. Te, tá dizendo alguma coisa ali que o X vai ser zero também, ok? Ou não? Não, aquele zero ali do lado do R significa que o domínio dessa função é todos os reais menos o zero. Ok. Mas o problema não está pedindo exatamente sobre o domínio, mas sim, assíntotas e domínios normalmente estão envolvidos, ok? Ok. Mas nesse caso, o que você tem que pensar é o seguinte: o que que eu jogo aqui que dá problema? Né? Normalmente é o que a gente pensa para descobrir o domínio também. O que que eu coloco nessa função que não pode, que o x não pode, que a função não vai aceitar? Aqui é só x igual a zero, porque dá esse problema na divisão aqui, né? Uhum. Enquanto aqui não tem muitos problemas, né? Certo? Sim, mas aí enfim, se eu substituísse o zero no lugar do X, ia dar tudo zero. Não, ia dar zero em cima e zero embaixo, né? Sim, Mas a questão é que deu zero embaixo, vai dar essa explosão aí no valor, ok, ok? Então é só isso que você precisa se preocupar. Se você percebeu que vai dar infinito, acabou. Beleza? ok. Então vai dar infinito. E é o que a gente não quer. Ter infinito significa que você tem uma assíntota. Na verdade, é o que a gente quer aqui, né? Significa que você teve uma assíntota vertical. Uhum. Porque
uma vez que você tem qualquer coisa que seja aqui dividido por zero, isso aqui vai dar infinito, beleza? Ok, não vai dar zero. Oi? Não vai dar zero. Não vai dar zero. Você tá pensando assim, ah, aqui em cima deu zero também, né? Você pensou isso, certo? Sim. Sim. Deu zero, bro. O problema é que o zero de baixo, ele, entre aspas, é maior, ele é mais forte, porque ele tá elevado a 4, Ok. entendeu? O que acontece aqui, na verdade, assim, eu não queria ser tão preciosista no que tá rolando, mas é que isso aqui é um limite, ok? Isso aqui é um limite notável, Uhum. beleza? Isso aqui é um limite notável. Ok. Se o x tende a zero, isso aqui tende a um, ok? Uhum. O problema é que a gente não tem só isso. A gente tem isso vezes isso. Porque x é x ao cubo da x à quarta, certo? Sim. Daí você poderia fazer os limites dos dois caras. Esse aqui vai para um, certo? E esse aqui vai para infinito. E um vezes infinito é infinito. Ou seja, se é infinito, é uma assíntota. Porque vai rolar aquele comportamento muito louco lá, né? De tendência, quando x é igual a zero, tendência ao infinito. Não bate nunca no eixo y, não bate nunca no x igual a zero. X igual a zero é justamente o eixo y. Mas Ok. entende? Ok? Mas tipo, como no limite, essa fórmula aí de um menos cosseno x sobre x, é, x elevado a 4 é o infinito. Tipo, eu não entendi. Basicamente, eu não entendi. Melhor a gente ir para a próxima, então. Ok. Porque, enfim, é muito confuso. Contradomínio. Qual é o contradomínio de G? Ó, f é uma função de domínio R contra domínio menos 1 e 3. Qual é o contradomínio da função G de domínio R, definida por algo que envolve a f, a qual a gente conhece o domínio ou contradomínio? A G, na verdade, é uma modificação da f. Uhum. Então, lembrar o que é domínio e contradomínio. Domínio, como eu estava falando agora há pouco, são os valores que você pode colocar na função. Na função passada, a gente percebeu que não podia colocar o zero. Agora, nessa aqui, ele está dizendo que tanto para f quanto para g o domínio são todos os reais. Nenhum problema, tá tranquilo. O que ele está perguntando é sobre o contradomínio. Então, quem é o contradomínio? O contradomínio são os valores que você pode ter como resposta da função. Então, assim, grosso modo, o domínio são os valores de x e o contradomínio são os valores de y. Ok. São os valores que a g de x pode assumir. A f, a gente sabe que as respostas da f, então, vão de menos 1 a 3. E as da g, que é o que o problema pede, vão do que até o que, certo? Bem, a gente pode pensar um pouco aqui. Quando eu olho para g, eu vejo que ela é a f de x menos 2. Muito bem. Mais um, né? Claro. Eu não sei muito sobre a f de x menos 2. Eu sei sobre a f, ou seja, a f de x. Quando ele cita f aqui, é a mesma coisa que a f de x. E aqui nós temos f de x menos 2. Muito bem. Vou pegar isso aqui e vou jogar na minha folha. Beleza. Vamos lembrar, domínios são os valores que eu posso jogar na função. Então, ele me diz que o domínio da f são todos os reais. Aqui eu tenho a f de x menos 2. Beleza. Então, por exemplo, se eu jogar na f de x o número x igual a 6, eu vou ter a f de 6, que eu não sei quanto é.
Mas eu sei que eu jogo 6 aqui e dá f de 6, beleza? Uhum. Agora, na f de x menos 2, se eu jogar o 8, eu vou ter f de 6 também, porque vai ficar Sim, 8 menos 2, que é igual a 6, certo? sim, Então, o que eu quero dizer é o seguinte: os valores que a f de x ou a f de x menos 2 podem assumir, podem receber e podem nos dar como resposta, são os mesmos. Porque as duas funções são praticamente a mesma coisa. Elas só alteram, vamos dizer assim, a posição dos valores de x que eu estou colocando aqui. Para eu ter 6 aqui dentro, eu preciso colocar um número maior, o 8. uhum, Mas eu vou ter sempre as mesmas respostas. Porque tudo que eu posso colocar na f, eu posso colocar também, na f de x, né? Eu posso também colocar na x menos 2. Então eu eventualmente vou ter qualquer resposta para essa aqui, que essa aqui também tenha. Qualquer número de resposta eu posso obter. É só eu colocar um número um pouco maior, certo? certo, Beleza. Então, como a nossa f de x, de acordo com o enunciado, ela pode ter como respostas de -1 a 3, pela lógica, a f de x menos 2 também pode ter de -1 a 3 como resposta. Ah, mas eu tenho -2 aqui. Não importa, é só eu colocar um número maior que eu eventualmente pego a mesma resposta da f de x normal, entendeu? sim, Então, as respostas que eu posso obter aqui são as mesmas. Ou seja, o contradomínio para esse cara é o mesmo contradomínio desse aqui. Muito bem. Só que o que eu tenho, que é a G, o que eu quero, né, descobrir sobre o contradomínio, que é a G, ela não é só f de x menos 2. Ela é f de x menos 2 mais 1. Muito bem. Então é como se fosse esses valores de -1 a 3 mais 1. Então, em outras palavras, eu estou somando um nos extremos que a minha função pode assumir. Né? Vamos fazer um exemplo de um desenho bem meia boca aqui, mas só para você entender. Ele fala que é do -1 a 3. Então é como se a função ela sempre fosse do -1 até o 3. Nossa funçãozinha que a gente está estudando aqui. E ela pode qualquer valor. Então, essa é f de x, tá bom? sim, Ó, ela é aquela tal da assíntota que a gente estava conversando agora há pouco, né? Só que ela, digamos que ela chega no 3. Um detalhe. O importante é que ela nunca vai ter nenhum valor maior que o 3 ou menor que o -1, beleza? uhum, Isso. Agora imagina que eu pego e somo 1 nessa resposta, que é o que ele está fazendo aqui. Somando 1. Eu vou simplesmente jogar tudo para cima, jogar uma unidade para cima. Então eu vou ter aqui a minha funçãozinha, só que em vez de ela começar aqui no -1, né? Ela vai começar uma unidade em cima, no 0. ok, Vermelho. Ela vai começar no 0. E vai parar uma unidade acima também, porque eu peguei essa função aqui e joguei ela uma unidade para cima. Então ela começa no 0, x igual a 0, que seja, e vai até aqui o x igual a 4, porque eu subi essa uma unidade nela toda. Função toda, veja, é o mesmo gráfico, porque nós estamos falando da mesma f aqui. É a mesma função. Essa vermelha aqui, essa aqui é o gráfico vermelho. uhum, Só que agora, aqui é o gráfico vermelho mais um, ok? Então simplesmente soma uma unidade, as possíveis respostas. As possíveis respostas aqui eu estou somando um. Então aqui 0 e aqui 4, ok? uhum, Daí a gente olha as respostas aqui, 0 e 4. Pegou a ideia? certo. Porque subiu mais um. Exato, tanto na parte inferior quanto na parte superior, né? Uhum, É como se o professor, eu quero subir a média da sala a um ponto. Então ele dá um ponto para todo mundo na prova. Então o gráfico vai subir uma unidade para cima. Simplesmente todo fica melhor. Os ruins continuam ruins, os bons continuam bons, só que todo mundo com um ponto a mais, né? É a mesma coisa. mas isso daí, Muito bem. por exemplo, tá perguntando qual é o contradomínio da função.
Então, Sim. enfim, qual que é o contradomínio da função? Sempre vai mostrar tipo, uma conta com um G no começo, né? G entre parênteses X. Ok? Não, tu não pode dizer isso. Não? Pode ser que tenha, ou pode ser que não tenha. Pode ser que ele pede o domínio ou o contradomínio de uma função que ele explica, que ele dá todos os detalhes. Então, problemas de domínio e contradomínio são os mais amplos possíveis. Pode ter de tudo, Uhum. beleza? Mas ele tem isso daí de subir sempre mais um, ou não? Em Não, específico essa que tinha essa mais aqui um. específica. Um outro Ok. problema poderia ser uma coisa completamente diferente. Ok. Poderia ser uma função com raiz exponencial e coisa do gênero, ele te pergunta qual que é o contradomínio. Aí, observando a função, você descobre qual é. Ok. Beleza? Beleza. Muito bem. Então, vamos ver outra aqui. Ó, por exemplo, essa aqui já é um esquema completamente diferente, fala de domínio também, vamos ver. Seja função definida por esta aqui, se o x for menor que 1. Isso aqui sempre cai no exame. Todo exame tem uma questão dessa. Seja Sim. h a função de domínio R definido por h de x mais 1. Opa. Aqui eu pensei que seria um problema de limite, né? De continuidade de função. Mas ele quer saber aqui simplesmente um problema de função composta. Isso eu não vejo tanto no exame. Isso eu não Uhum. vejo tanto no exame. Mas vai que tem, né? Vai que É, tem. essa daí, por exemplo, caiu em 2018, né? Ah, é? É, enfim, tava no site aí de questões e, enfim, Sim. tá ali embaixo. Mas Bem, já faz muito tempo essa questão, talvez não caia mais. pode ser Vou que caia, pegar. nunca se sabe o que tá na cabeça desse estudo aí. Bem, é que normalmente quando eu vejo é um esquema desse, uma função dada em ramos, e ele pede qual é a continuidade e tal. Mas vamos lá. Nós temos alguns passos aqui para resolver um problema como esse. Não é difícil. Se fosse, não é tão difícil assim. Se fosse como o que eu estava pensando, seria pior. Deixa eu só salvar aqui. Esse aqui só é um pouco mais confuso. A gente não está tão acostumado a fazer assim. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é calcular quem é o H inverso. Se H elevado a menos 1 aqui é H inverso. A Uhum. função inversa do H. A primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. Depois a gente vai fazer o seguinte. Bem, primeiro vamos fazer isso, depois eu te explico o que a gente tem que fazer. Então a Ok. gente sabe que a função h, de acordo com o enunciado, é x mais 1. Como é que eu Uhum. faço para obter uma função inversa? Eu tenho que trocar a letra que está isolada, só isso. Então, eu não vou escrever aqui, mas decore. Poderia escrever, né? Deixa eu escrever aqui. Quando nos pedem para encontrar uma função inversa, devemos isolar a outra letra da função. Você deve estar pensando, qual outra letra? Que eu estou vendo só o x, né? Bem, toda função a gente pode pensar que é um y igual a aquilo, né? A equação da função. Isso aqui é uma forma de escrever, isso aqui é outra forma. Certo. Isso aqui é melhor para distinguir de qual função tu está falando, porque aqui a gente tem duas funções, a f e a h, né? F e h. Uhum. Enquanto isso aqui fala mais sobre as coordenadas dos pontos que você obtém, né? Tem a coordenada x e a coordenada y, mas na prática é a mesma coisa. Então, o que a gente quer aqui para inverter? Para inverter, a gente quer isolar outra letra. Então, para isolar outra letra, que no caso é o x, é muito besta, né? É só passar esse cara para outro lado. X igual a y menos 1. Alguma dúvida no que eu fiz aqui? Passando um para outro lado, trocando de sinal? Não. Isso Perfeito. aí é o que eu sei. O É, que eu sabe. sei. Perfeito. Isso aqui é o beabá da matemática. Se você não saber isso, nem adianta você tentar fazer coisas mais difíceis. Aham. Então, agora, para reescrever a função invertida, a gente faz assim. Coloca aqui menos 1, troca aqui para x de novo, e no lugar do y, coloca a letra x. Ok? Ok. Então é só isso, é trocar a letrinha mesmo. Beleza? Só trocou
o Enfim, Y por X. Troquei, realmente troquei, não foi inverter de lado e tal, só troquei a letra. Troquei o Y por X, beleza? É beleza. assim, é meio estranho, né? Porque normalmente para trocar uma letra a gente tem todo um trabalho na matemática, mas aqui é simplesmente só trocar o símbolo que tu tá usando mesmo. De Y troquei para X, ok? Então pronto. Isso é o inverso disso, beleza? Beleza. Beleza, Então, beleza. então tá bom, tá invertido. Agora que a gente inverteu, vamos entender que ele está nos pedindo é, a função, olha só, composta, né? A f bolinha h menos um do 2. A gente escreve assim. Esse bolinha faz alguma coisa? Sim, ele é o composto. Ele é o símbolo de função composta. O que é uma função composta? É você colocar uma função dentro da outra. Então, em outras palavras, o que ele quer que a gente faça aqui, talvez de um jeito mais didático, é o seguinte: ele quer que a gente coloque a h de menos um dentro do f. Ok. Ou seja, onde tiver x, nós vamos colocar a h de menos um. Em especial, a h de menos um com x igual a 2. Ok? Ok. Então, que legal, porque a gente já tem h de menos um, né? Agora vamos descobrir quanto que é h de menos um, h inversa, de x igual a 2. É só no lugar do x eu colocar o 2. Então pronto, descobri que é um. Olha só que tranquilo. Beleza? Então significa que tudo isso aqui, que é a mesma coisa que está aqui, é igual a 1. Ok. Então, em outras palavras, o que ele está nos pedindo é f de 1. A f de 1. Ok. Beleza? Agora a gente olha para o problema e aqui está f. E aqui está algumas informações justamente sobre o 1. Ele está dizendo que quando o x for menor que 1, você usa isso. E quando o x for maior ou igual a 1, você usa isso. Certo? Certo. E o nosso x é igual a 1. Então, se o nosso x é igual a 1, a gente tem que usar de baixo. É. Beleza? Uhum. Então, vai ser o ln de x igual a 1, ou seja, vai ficar 1 ao quadrado, mais 2, dividido por 1. Aqui por um. O ln de 1 ao quadrado é a mesma coisa que o ln de 1, porque 1 ao quadrado é 1. E o Uhum. ln de 1 é 0. Você pode jogar na sua calculadora e verificar. E Ok. lembre-se que no exame você pode usar a calculadora, certo? Sim. Então, ln de 1 é 0. E aqui fica mais 2, dividido por 1. Pronto. Que é 2. Resposta 2. Então, resposta simplesmente 2. Beleza? Nada Beleza. além disso. Eu, Respostas. poder, eu teria que fazer essa função composta para confirmar se era um mesmo. Ou eu poderia substituir o um ali mesmo na segunda. Como é que você ia saber quem é o H inverso do 2? Tinha como saber isso aqui, entendeu? A gente Uhum. foi obrigado a achar a função composta para descobrir esse cara. Ok. Desculpa. A gente foi obrigado a fazer a função inversa para descobrir esse cara e então jogar no esquema da composta. Né? Veja, ele nos pediu isso. A matemática, a gente sabe que isso é a mesma coisa que você jogar o resultado desta função, da primeira, na segunda, na f, ok? Certo. Então, quem é esse cara? Pô, eu não sabia quem era o H menos, então eu tive que inverter. Inverti. Uhum. Achei o H inverso. Agora eu pego 2 e jogo no H inverso. Deu 1, certo? Ok. Agora que eu sei que isso tudo aqui é 1, então eu só jogo 1 na f, pronto. De acordo com a função, quando for 1, eu tenho que usar essa equação. Um computador. Se 1, olha isso. Beleza? Uhum. Então eu jogo 1 ali e vejo que a resposta deu 2. Se Então é desse assim. x menor que um número x menor que Tem 0, seria. menos 10. Ok. Uhum. Aí eu usaria de cima. Beleza? Beleza. Beleza. Então, vamos para a próxima. Essa daí foi mais fácil de entender. É, beleza. Depois eu posso te pedir para fazer uma parecida, então, se foi fácil.
Determine o conjunto dos números reais que são soluções da equação. Apresente a resposta usando notação de intervalos de números reais. Notação de intervalos. Certo. Muito bem. Então, outra questão que você não conseguiu começar, certo? Sim. Eu pensei que seria tipo passar um log que está do lado esquerdo, do lado direito, desculpa, para o lado esquerdo. E aí ficaria menor ou igual a zero. Uhum. Aí, enfim, fazer a conta de um log, né? Enfim, simplificar tudo e daria um valor no final. Só que Ah, depois eu fui dar uma olhada no resultado que deu, não tinha nada a ver do que eu fiz, entendeu? entendi. Bem, sua ideia não está assim tão ruim. Bem, mas dá pra gente fazer as coisas aqui passo a passo. Bem, quando a gente olha para esse problema, a gente percebe que tem log, em especial logs de mesma base. Só tem um número que não é um log de base 2 aqui, que é o 3, certo? Mas a gente sabe que existe um monte de propriedade de log que nos permite, por exemplo, escrever esse 3 aí como um log. E também nos permite juntar os logs e fazer alguma comparação, beleza? Então Uhum. vamos aos poucos. Primeiro eu vou seguir essa tua ideia. Não era o que eu queria, mas já que você quis passar para outro lado, eu vou passar para outro lado também. O log que está do lado direito. Então vai ficar log de 2 x mais um. Esse está negativo vai para o outro lado positivo, certo? Sim. Beleza, menor ou igual a 3. O 3 foi junto também. Porque um log ali, eu fiz um log na base de 2. Meu Deus, como é que eu vou falar isso? 2 elevado a 3. Perfeito, E aí, perfeito. como um log com um log base de 2, que é 2, dá 1, né? Uhum. Ia ficar 3. Então, 3 com menos 3. Legal, Enfim, cortei. tua ideia é boa. Mas, enfim, depois eu olhei ali a resolução. Não foi nada a ver do que eu. Provavelmente tu errou depois, mas o que tu falou aí tá certo, tá? Ok. Deixa eu te enviar aqui uma tabela. Então, já que você já sacou isso aí, então eu vou fazer isso mesmo. Log da base 2 do 2 elevado a 3, perfeito. Agora, qual que é o segredo? Quando a gente tem uma soma de logs, por propriedade, por sinal, a quarta propriedade dessa tabela que eu te passei, ele nos permite juntar as coisas que estão nos pô, aqui dentro do log, deu um branco agora, não lembro como é o nome. Os logaritmos, os logaritmandos, no argumento do log, que seja. Então, ficou x mais, pode ficar x mais um vezes 8 menos x, beleza? Porque Ok. é o que você está vendo lá na lista, né? Eu pego esses caras, esses logs que estão se somando e posso colocar os argumentos deles se multiplicando, Mas aí, ok? mas aí não fica 2 log de base de 2, né? Porque como somou os dois logs, ou não? Então fica multiplicado aqui, né? Olha lá a propriedade 4. Tá vendo lá? Pera. Opa. Você falando na tabela? Isso, te mandei no WhatsApp. Quarta propriedade. Ok. Certo. Quando você tem logs somados, né? Veja que as bases são as mesmas lá, base A, certo? Uhum. Você pode juntar todos num só, com os argumentos de cada um multiplicados. Beleza? B vezes C ali, certo? E Beleza. agora, nós temos aqui o log de 2. Eu posso até deixar 8 aqui já, porque eu sei que 2 elevado ao cubo é 8, certo? Certo. E agora que tem log 2 dos dois lados, a gente pode cortar os logs e ficar só com a parte de dentro. Porque se existe a desigualdade entre os logs, também existe entre os argumentos, já que as bases são iguais, certo? Uhum. Igual 8.
E agora você tem que resolver esse problema aqui, que é, bem, não sei se você fez o ensino médio no Brasil, né? Mas é a Bhaskara, né? Aí eles chamam de fórmula resolvente. Mas Porque, diga, eu preciso fazer a Bhaskara para isso? você tem que Porque, usar a calculadora. porque, por exemplo, os valores de x ia ficar -1 e 8. Ou, Pra zerar, né? Só que a gente não quer que dê zero, a gente quer que dê 8. ok. Então vai ter que fazer Bhaskara. Vamos fazer a distributiva aqui. 8x É que eu tenho 8 do outro. menos x ao quadrado. Sim, a Bhaskara, eu já vou te mostrar aqui, ela começa quando tá tudo igual a zero, certo? Sim, sim. Então, menos x ao quadrado, mais 7x, vou passar esse 8 para o outro lado, vai ficar menos 7, menor ou igual a zero, certo? Certo. Eu só passei todo mundo pro lado esquerdo. Eu não gosto de fazer Bhaskara com o A negativo, né? Uhum. Mas poderia Aí fazer. muda os sinais de todos, né? Muda o sinal de todos, só que tem um segredo aqui, né? Quando você muda o sinal de todo mundo numa desigualdade, o sentido da desigualdade muda. Então, como era menor ou igual a zero, vai ficar maior ou igual a zero, entendeu? Sim, sim. Você sabe fazer a Bhaskara? Sei. É menos b. Faça aí enquanto eu fecho a minha casa, que senão vai entrar pernilongo, beleza? Tá bom. E daí você pode fazer bonitinho e mandar uma foto também, se for o caso. Tá. Já volto. Beleza, beleza. Quando tiver algo, só me enviar, tá bom? Beleza. O que eu me lembro não tem raiz de 21, né? Se o 21 tem uma raiz exata? É. Não, de fato, não. Não tem. Pera aí, eu fiz uma caquinha aqui. Eu multipliquei errado. Eu errei. 8x menos x ao quadrado. 1 vezes 8 é 8, não é 1. Errei aqui. Daí não vai ter esse 7 aqui, beleza? Beleza. Vai ficar só o A e o B. Exato, C é 0. Quando você tem um deles igual a 0, né? Você não precisa fazer a Bhaskara toda. Tem jeito mais fáceis de resolver. E Exemplo, isolar o X. eu isolava o X aí para descobrir Perfeito. o valor de X, que Isso aí. daria 7, né? Isso aí. É. Se você isolar o X, é que aqui, como a gente está fazendo, encontrando, né, resolvendo uma desigualdade, você tem que ficar esperta, né? Que é o seguinte, beleza, deixa o X em evidência. Daí vai ficar X menos 7, né? Uhum. Vai igual a zero. Só que a gente quer que esse cara seja positivo, beleza? Então não adianta eu dizer, a resposta é 0 e 7. Não é o que eu quero aqui. Eu quero saber quais são os valores. Claro, vai ter a ver com 0 e 7 as respostas. Mas o que eu quero saber são quais os valores que fazem essa continha dar positiva. Dar maior ou igual a zero. Beleza? Uhum. Aí eu tenho mesmo que passar para Bhaskara isso. Não, não. Não precisa, é só fazer uma análise. Que é o Ok. seguinte: você pode fazer tanto uma análise algébrica, que é fazer um joguinho de sinais aqui, ou fazer uma análise gráfica.
Eu vou fazer as duas, para que você tenha bastante ferramentas na hora da prova. Quando a gente está falando de uma equação de segundo grau, né? A gente no Brasil chama de Bhaskara e forma resolvente. A gente está falando de algo que faz um gráfico que é uma parábola, certo? Uhum. Em especial, essa nossa parábola é virada para cima, porque o A é positivo. Lembra disso? Do, Quando o A é positivo, a parábola é virada para cima. e Se ele quando fosse ele vai negativo, para baixo. para baixo. Ok. Isso. E você, aqui junto comigo, encontrou que os valores, né, as raízes, que são os valores onde ela cruza o eixo X, as raízes são o 0 e o 7, certo? Certo. O problema está nos pedindo quais são os valores que eu tenho que jogar aqui para que a resposta dessa conta, ou seja, o valor do y, dê maior que zero. E eu olho para esse gráfico e percebo que para valores aqui, olha só, maiores que 7, sempre vai ter respostas positivas, ó. Dá uma resposta positiva, vai dar um y positivo, vai dar um y positivo, certo? Uhum. Certo. E também valores menores que zero. Se você pegar valores menores que zero, x, valores de x menor que o zero, o gráfico está nos mostrando que também vai ficar positivo. Os y serão positivos, está aqui para cima, né? Certo. Então, significa que a nossa solução aqui vai ser os valores de menos infinito até o zero, união, com os valores de zero até o mais infinito. Todos esses valores, se você jogar, né, relembrando aqui, vai fazer o lado esquerdo ser menor que o lado direito. Menor ou Ok. igual, beleza? Esse é o jeito gráfico. E olha só, normalmente vai ser isso no exame nacional, tá? Normalmente vai ser algo, equação de segundo grau, e tu tem que fazer essa análisezinha. Você também pode fazer a análise, como eu falei, algébrica. É pegar essa função, que a gente sabe que é uma equação de segundo grau, e pensar o seguinte, poxa, para que fique positivo, eu tenho duas possibilidades. Ou esse cara é positivo e esse dentro do parênteses também, ou aqui negativo e aqui também, né? Porque mais com mais dá mais, ou seja, dá maior que zero, e menos com menos dá mais também. Então mais. Isso. Ok. Então, é só você pensar, onde que essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo. O pessoal em Portugal não faz isso, mas quando eu ensino para eles, eles ficam malucos, os portugueses que eu dou aula, que é o varalzinho. O varalzinho é o seguinte: eu vou desenhar aqui então a primeira função, que é o x, e a outra que é o x menos 7. A gente sabe que o sinal muda na x menos 7 no 7, e a outra aqui muda no zero. Então eu vou colocar o zero aqui, o 7 fica na frente, porque o zero fica atrás do 7. Né? Se você errar isso, vai dar a caquinha. Então eu vou colocar f aqui e vou descer aqui, ó, bagulhinho. E nós já entendemos que atrás é negativo. Para frente é positivo, positivo. Para trás é negativo, negativo e para frente é positivo. Certo? Certo. Então, olhando aqui o varalzinho, eu percebi que nessa região do varal, menos com menos deu mais. Aqui deu mais com menos, dá menos. Aqui mais com mais dá mais. Beleza? Uhum. Beleza. Então, tá aí. E quem são esses valores, né? Justamente o 0 e o 7. A gente está falando de valores, né, menores que o zero. A gente quer Aí, positivo. aí eu consigo ver, é, enfim, que é menos infinito e mais infinito. Não, não é que a resposta é menos infinito e mais infinito. A resposta, ou seja, os valores que eu posso jogar no x nessa função para que isso aqui seja verdade, para que o lado esquerdo seja menor ou igual ao lado direito, são todos os valores de menos infinito até o zero e de 7 até o mais infinito. Ok. Todos esses valores. Qualquer valor, um valor maior que 7, o 400, poderia colocar 400. Um valor menor que zero, o menos 50, pode colocar menos 50. O que tu não pode é colocar valores entre 0 e 7, tipo 1 ou 2. Ok? Uhum. Ok. Então é isso. Entendi. Então, veja que essa conta teve muitos passos, né? Primeiro,
Teve usar as propriedades de log que você pareceu conhecer. Teve o fato que eu usei aqui de, uma vez que tem log dos dois lados, cancela os logs, trabalho só com os x's. Daí eu olho para isso e eu já olho, bato e penso, pô, isso aqui é uma equação de segundo grau. Então eu vou desenvolver a equação de segundo grau e ótimo, porque equação de segundo grau é algo que a gente conhece bem. Então, chegamos nisso, queremos que isso aqui seja maior ou igual a zero. Então, é só fazer uma análise ou gráfica ou algébrica. As Ok. duas dão a mesma resposta. Beleza? Beleza. Beleza. Muito bem, temos outra aí para ver. Tem uma outra. Tem uma. Eu vou tirar foto e te mandar. Que eu falando é uma bagunça. Que caiu no exame também, eu fiquei meio confusa. Depois eu olhei ela e eu entendi também. Considere para um certo valor de capa real a função G de domínio reais definida por blá blá blá. Resolva os itens R1 e R2 sem calculadora. Estude no intervalo de 1 até infinito a função G quanto à monotonia e quanto à existência de extremos relativos. Determine caso existam esses extremos. Bem, para resolver um problema como esse, você precisa fazer a derivada. Ok? A derivada é o f de x elevado com um tracinho, né? Ou não. Isso é o símbolo da derivada. Ok. Mas para fazer a conta da derivada, né? Daí a história já não é tão simples, né? Existem uma série de regras e coisas assim, né? Isso me parece ser a folha de um exame nacional, né? Então significa que você tem a prova toda impressa. A primeira folha, a segunda folha, ela tem um monte de fórmulas de derivada. Sim. Então ele vai mostrar aí algumas fórmulas. Daí você teria que fazer isso aí, né? Em especial, como ele está falando aqui no intervalo de 1 até mais infinito, ele quer que você, pelo menos para o 5.1, você trabalhe só com essa aqui. A de cima você ignora. Porque, olha só, né? É só essa aqui que é para x maiores que 1, tá vendo? Uhum. E aqui é só x maior que 1. A derivada disso aqui não é muito difícil, não. Tá tudo lá na tabela. Então, e são derivadas simples porque é um polinômiozinho. Então, vamos lá. Mas, por exemplo, na prova, eles passam tipo uma tabela de derivação. Não é disso que tu tá falando. É disso que eu tô falando, sim. Ok. Ó, a derivada que você vai mais usar na vida e nessa prova também é essa aqui. É o que no Brasil a gente chama de regra do tombo. Quando você tem um x elevado a um número, x na n, por exemplo, é o 2, aqui, por exemplo, é o 1, a derivada vai ser o tombo, o n cai, né, leva um tombo, e aqui fica n menos 1, ok? Então, por exemplo, quem que é a derivada do x ao quadrado? Diz aí pra mim. No lugar 2. do n você coloca o 2, né? Isso. Mais. 2 vezes x, x menos. X não. 2 menos 1, que é 1. Isso, mais conhecido como 2x, né? Porque x elevado a 1 é a mesma coisa que x. Sim, sim. Sim, é isso. Isso. Essa é a derivada. A derivada do 3x vai ser 3. Você pode pensar o porquê disso depois. Mas a regra é a mesma. Tem um aqui, um cai, um menos um zero. Tudo elevado a zero é 1. X elevado a 1. X elevado a zero fica 1. 3 vezes 1, 3. Expliquei Uhum. rapidinho. Mas isso, decore, que é mais fácil. E aqui. Eita, tá acabando a folha aqui. Ué, por que fechou? Nossa, esse programa é muito bugado. Do nada. Meu PC tem. Meu Deus, roda God of War no talo e esse programa trava. Inacreditável isso. Muito bem.
Voltando aqui, né? Nós derivamos então esta, nós derivamos esta, agora tem que derivar o 2 ln de x. Lá na prova, né? Na tabela da prova, aparece qual que é a derivada do ln de x. Beleza? Então a Ok. derivada do 2 ln de x vai ser a derivada do ln, o 2 fica ali só acompanhando. A derivada do ln de x é 1 sobre x. Veja, você tem que decorar essas coisas ou olhar na tabela, né? Eu sei de cor porque eu trabalho com isso. Mas você pode olhar na tabela, você só Como tem que lembrar, tem que saber tudo isso aí na hora da prova. assim? Saber, tipo, ele falou assim, ó, falou aqui, ó, cadê a questão? Ele falou aqui, monotonia, cadê? Falou monotonia, tá falando para derivar, beleza? Ok. Porque a derivada, ela, por definição, é a taxa de variação da função. Então, se você fazer contas com a derivada, já vou falar mais detalhes sobre as contas que tem que fazer, você está estudando monotonia, está estudando os extremos, essas coisas, tá? Uhum. Tá, então, eu vou fazer o seguinte, tá sem espaço para fazer o resto das contas, então eu vou copiar, vou abrir outra aqui, e pronto, né? Estamos aí pedacinho por pedacinho com a nossa derivada. Então a derivada da f vai ser 2x, o sinal de menos, né? Então é menos 3, e aqui Sim. menos o 2 sobre x, beleza? Essa é a derivada. Ok? Ok. Agora o negócio é o seguinte, como eu falei para você, a derivada é a taxa de variação. Vamos olhar para essa função muito louca que eu vou desenhar aqui. Muito bem. Essa função, como você pode perceber, ela tem extremos. Tem aqui, tem aqui, aqui. Tudo isso são extremos, né? São extremos relativos em especial. Beleza? Beleza. O que é um extremo relativo, que é o que fala na prova, né? É um extremo que não precisa ser o mais extremo, o valor mais extremo da tua função. Por quê? Porque essa função continua até o infinito, até o menos infinito aqui. O que importa do extremo relativo é que ele muda o comportamento da função, ou seja, faz ela deixar de ser monótona. Então, ela estava aqui sempre com o mesmo comportamento de crescência, até que chegou nesse ponto. Daí começou o comportamento de decrescência. Daí começou o comportamento de crescência, decrescência, crescência. Tá vendo? Uhum. Então, esses pontos de extremos relativos são os que mudam o comportamento da tua função. Agora, como é que eu faço para achar esses caras, né? Porque achando esses caras a gente já descobre também a monotonia, de certa forma. A gente tem que lembrar que a derivada tem a ver com a equação da reta tangente. Se você não viu isso aí, não tem problema, mas Tem gente que ela reta, né? Tipo, é uma reta que passa num ponto, tangente, ou seja, passa de ladinho no ponto. Quando você deriva e coloca o valor do x, você derivou essa função e colocou um valor do x. Você está encontrando justamente qual é o declive, o coeficiente angular. Em Portugal eles chamam de declive. A inclinação da uhum. reta tangente à função naquele ponto. Quando eu olho para um ponto extremo, qual que é a reta tangente no extremo? É justamente uma reta horizontal. Ok. E uma reta horizontal, ela tem um declive igual a zero. Portanto, se você está interessado em encontrar quais são os valores de x, que são os valores dos extremos da tua função, o que tu tem que fazer é pegar a derivada e igualar a zero. Porque daí você está falando assim, ó, eu quero saber onde que a derivada é zero. Ou seja, eu quero saber qual é o valor de x em que as retas tangentes têm inclinação igual a zero. Ou seja, retas tangentes de inclinação igual a zero ocorrem nos extremos. Ok? Ok. Aí no caso aqui você teria que descobrir esses valores de x. Como é que você descobre isso? De novo com Bhaskara. Ok? Mas nenhuma, nenhum tá ao quadrado, né? Nenhum Certo. tá ao quadrado, mas como é que você vai lidar com esse 2 sobre x aqui? Não dá, né? Eu tenho Você que, enfim, passar. Como é que eu falo isso? multiplicar todo mundo por x. Daí aqui Multiplicar. vai ficar 2x ao quadrado, aqui vai ficar menos 3x, e Menos, aqui vai ficar menos 2, porque o x vai cortar, né? certo. Multiplicar aqui corta. E aqui vai dar zero.
Então agora tá aí o teu x quadrado, beleza? Uhum. Então encontra para nós aí quais que são os extremos, ou seja, resolve a básica e encontra os valores, beleza? Ok. Show, vai lá. Então, 3 menos mais. Então, vai dar menos 1 e 4. Certo? Menos 1 e 4. Sim. Porque. Quer que eu te mando foto? Ah, não, não precisa. Mas Enfim, normalmente quando nós estamos, como eu posso dizer, com A que não é igual a 1, não dá inteiro. Não dá número inteiro. opa, desculpa. Oi? Eu passei, tipo, 2 direto, sem fazer o 2 vezes A. Ah, Então, vai dar 4 embaixo. Então, vai dar 2. E vai dar menos 1 meio. uhum. Agora sim. Ok. Agora foi show. Confirma. Bem, então você Então, acabou de os intervalos de monotonia de menos 1 a 2. isso. Não, não. O que você encontrou são os pontos críticos. Uhum. Ou seja, são os pontos em que o comportamento muda. Agora, para você saber exatamente a monotonia, você tem que saber dizer pro cara da prova onde que é crescente, onde que é decrescente, entendeu? Uhum. E, como eu mostrei para você, isso aí vai estar associado com ponto crítico. Então você já sabe que são quais mesmos os valores? Menos meio Sei, tô acreditando em ti. Menos meio e qual outro? e 2. E 2, Também exatamente. tô botando aí. Bem, a questão é a seguinte: se tiver certo, vai acontecer o seguinte. Quando você pegar a derivada e jogar um valor menor que menos meio, por exemplo, menos um, vai, por exemplo, vai dar negativo. Depois vai dar positivo e depois vai dar negativo de novo, entendeu? Por que negativo? Porque é como se. Não, não, eu só tô supondo, pode ser o contrário. Pode ser positivo, negativo, positivo. Tu tem que jogar na derivada e ver. Ok. Por quê? Porque o que acontece aqui é um comportamento assim, olha só. Crescente até aqui, depois decresceu, depois cresce de novo. Percebeu? Uhum. Esses são os pontos críticos, lembra? Sim. Então é isso que vai acontecer. Então agora, por exemplo, você pode. Ah, e tem outro ponto importante aqui também para avaliar, o zero. Que o zero dá caquinha se você jogar, né? A derivada. Por causa desse dividido por zero. Você sempre tem que colocar esses pontos de problemáticos. Ok? Ok. Né? Se dividir por zero aqui dá problema, então você coloca zero para analisar também. Então você vai ter que analisar todas essas regiões aqui, tá bom? Provavelmente não vai dar nada no zero, tá? Antes e depois vai ser igual. Mas então você vai ter que jogar os valores e ver. Ou seja, você vai pegar a derivada E e colocar os vai outros. simplesmente jogar valores nela que estão dentro dessas respectivas regiões. Por exemplo, você pode jogar aqui o menos um. Aqui você pode jogar o
menos 1/4, que é menor. Que você pode jogar 1, que você pode jogar o 3. Entendeu? Uhum. E daí, jogando todos esses valores, você vê, né? O resultado da derivada deu positivo. Então, aqui se aqui der positivo, por exemplo, se você jogar -1 e der positivo, aqui vai ser crescente. Você vai dizer assim, a monotonia aqui crescente. Aqui vai ser decrescente. Aqui vai ser decrescente de novo. Aqui vai ser crescente. Entendeu? Sim. Se Por der exemplo, negativo, crescente. Se der positivo, crescente. Se der negativo, decrescente. Ok? ok. É só pegar os valores de x do teste ali e jogar na derivada para verificar, beleza? Então tá bom. Mas Bem, por... você pode fazer isso e depois me envia, pode ser? Tá bem. De bola. Eu vou te enviar aqui tudo que a gente fez. Eu dei Deu uma hora. arquivo pra caramba. Deu muito arquivo, cara. Nossa. Eu não sei, acho que eu tô pilhado, que eu tô um dia inteiro sem comer carboidrato, já falei. Meu Deus. Isso aí É, é. loucura. Mas quando que é o